Vamos falar sobre agricultura, sobre agronegócio. Quer dizer, dinheiro que vem da agricultura e parece que isso contribuiu e muito para o PIB aqui do Espírito Santo. Vinícius Batista. É isso mesmo, Mário, contribuiu muito. Vamos destacar que não é só agricultura, é agronegócio, é uma cadeia e dentro da cadeia do agronegócio está também a agricultura, é claro. 30% do PIB do Espírito Santo de 2009 vieram aí do agronegócio. Para falar um pouquinho sobre isso, aqui ao meu lado, o secretário de Agricultura aqui do estado, Enio Bergoli. Secretário, bom dia. Bem positivo esse número, né? Qual a avaliação que o senhor faz aí desse PIB? O PIB, a participação do agronegócio no PIB, realmente é a primeira vez que nós temos esse dado no Espírito Santo. Isso começou no Brasil, a CNA apura esses dados, conforme a metodologia aceita pela comunidade científica brasileira, e alguns estados da federação têm esse acompanhamento. O Espírito Santo se insere nesse seleto grupo de estados, né, que acompanha a evolução do PIB. O que salta aos olhos, né, é que a contribuição do agronegócio capixaba para a formação do PIB de nosso estado, ela é superior, né, à contribuição do agronegócio para o PIB brasileiro. Enquanto aqui no Espírito Santo o agronegócio contribui com 30% do PIB, né, no Brasil é 25%. Mas numa análise um pouco mais aprofundada, nós vamos perceber, né, que esses dados são muito consistentes, ou seja, o Espírito Santo ele tem um adensamento de cadeias produtivas muito significativo aqui no Espírito Santo. O Espírito Santo é muito pequenininho, é um estado que tem apenas 0,5% da área territorial do Brasil, mas nós temos expressões na cafeicultura, produção de cacau, de seringueira, e temos, por exemplo, também, né, uma indústria muito pujante que utiliza produtos a partir da agricultura. Pois é, isso é interessante, secretário. Às vezes as pessoas pensam que com o crescimento das indústrias, a agricultura vai caindo, mas tem indústrias que estão dentro dessa cadeia do agronegócio? Sim, esse é o arranjo. O que é agronegócio? É considerar, digamos, todos os elos da cadeia produtiva. O Instituto Jones, né, ao utilizar essa metodologia, considerou basicamente 4 grandes setores, né, para calcular o valor agregado de cada setor. Os insumos, porque não existe, né, você não consegue fazer agricultura, produção agrícola sem insumos, que são os fertilizantes, adubos e outros produtos. A produção agropecuária em si, que é aquela que fica dentro das propriedades, aquela, né, produção dos produtores rurais. Depois as indústrias no terceiro segmento, que utilizam produtos a partir da agricultura. E o processo de distribuição, o transporte desses produtos. Ou seja, não existe um café torrado e moído na gôndola do supermercado, né, disponível para os consumidores, se não passar por todos esses elos. Então, né, é importante que todos os elos funcionem bem, ou seja, o crescimento das indústrias é muito importante, né, para adensar e gerar mais renda e emprego ao longo das cadeias produtivas do agronegócio. Secretário, de posse desses números que são de 2009, já dá para fazer uma avaliação do que foi 2010? E quais são as metas aí de posse desses números para esse próximo ano? O Instituto Jones já tem os dados do primeiro trimestre de 2010. E se pegarmos os últimos 12 meses a partir do primeiro trimestre, nós percebemos um crescimento já saindo, digamos, de 20,6 bilhões de reais de contribuição em 2009. Para 2010 deve ser um valor superior a 21, pode chegar até 21,5 bilhões de reais. Então há um crescimento, né, de todas as cadeias, de todos os elos associados à agricultura aqui no Espírito Santo. O que é muito importante para nós, ou seja, nós precisamos consolidar essas cadeias, né? O desenvolvimento do Estado como um todo, né, ele depende dessas ações do agronegócio. Nós temos aí um terceiro ciclo de desenvolvimento pautado nas cadeias produtivas de petróleo, gás, siderurgia, mas para boa parcela dos municípios, né, vai ser, digamos, a expressão, vai ser o aproveitamento de oportunidades, né, a partir do agronegócio, é que vai gerar mais emprego e renda e consolidar o desenvolvimento do Espírito Santo como um todo. Agora, secretário, uma grande parte dessa questão da agricultura dentro da cadeia do agronegócio vem da agricultura familiar. O que tem programado aí para esse ano de 2011 para ajudar esse agricultor familiar que vive lá no campo com a sua família, produzindo ali para o seu próprio sustento? Sim, hoje 80% das propriedades rurais, né, nesse segmento de produção agrícola, né, 80% das propriedades são de base familiar. Nós estamos finalizando, consolidando um planejamento estratégico, né, o governo vai estabelecer seu plano de metas no final de fevereiro, de 22 a 24, e o fortalecimento dos projetos no campo da agricultura familiar é uma prioridade do governo. Assim como a diversificação agrícola, como nós temos uma concentração de renda na cafeicultura e pecuária de leite, assim como a reservação de água, assim como a ampliação da cobertura florestal. Secretário, para a gente encerrar rapidinho, quais foram só esses produtos que subiram, que contribuíram mais para a elevação desse PIB? Olha, no campo, como no caso do PIB do agronegócio, são 4 grandes segmentos, né? No segmento de produção agrícola, dentro das propriedades, nós temos aqui, né, uma produção muito forte, uma renda rural muito forte, em basicamente 2 grandes segmentos, que é a produção de café,
né, e a produção animal, ou seja, leite, carne, ovos, suínos, né, esses segmentos de café e produção animal respondem por mais de 60% da renda rural, ou seja, aquela que fica nas propriedades rurais com os nossos produtores. Ok, secretário Enio Bergoli, secretário estadual de Agricultura, comentando aí esse número positivo para o setor de agronegócio do Estado. Lembrando que, só para frisar mais uma vez, que em 2009 o setor contribuiu com 30% do PIB do Espírito Santo. Isso corresponde a 20,7 bilhões de reais. É um número bem expressivo, né, Mário? Voltamos com você no estúdio. Exatamente. E a nossa agricultura, nosso agronegócio ainda sendo concentrado na agricultura familiar, como explicou aí o secretário. Muito obrigado, Vinícius, e ao secretário Enio Bergoli. Depois dos